Sejam bem-vindos. Os benefícios fiscais são um instrumento importante da política económica e são também uma ferramenta essencial para muitas empresas e para muitos investimentos empresariais. Entre as medidas mais relevantes encontramos o CIFID, o Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresariais. É sobretudo deste benefício fiscal que nós vamos falar hoje, nesta mesa redonda, que é uma iniciativa do Observador com a Unit Consulting. E para esta conversa, para esta mesa redonda, temos hoje connosco o Eduardo Silva, que é um repetente, se quisermos, nestas nossas conversas da Unit, é diretor técnico precisamente da Unit Consulting, a Inês Perdigão, que é presidente do Conselho de Administração da Vetlima, e o Pedro Edris Souza, que é partner da Zonesoft. Obrigado aos três pela disponibilidade, por estarem aqui connosco hoje no estúdio do Observador. Eduardo, começava por si para assim, uma introdução breve, se quisermos, àquilo que são benefícios fiscais e, sobretudo, o que é este CIFID. Ou seja, quando estamos a falar de benefícios fiscais, tipicamente falamos de uma compensação em termos de incentivo fiscal de uma despesa que ocorreu em determinado âmbito. Quando falamos de CIFID, estamos a falar do benefício fiscal que recompensa, digamos assim, as empresas que investem e fazem despesa em investigação e desenvolvimento. Ou seja, estamos sempre a falar de uma lógica de fomentar, e o benefício fiscal foi criado há quase 30 anos, ou seja, é dos mais antigos, pelo menos aqueles que estão em vigor, o CIFID, sim. E foi criado numa lógica de fomentar aquilo que é a competitividade das empresas. Sabemos hoje, e vários estudos o demonstram, que a ideia acaba por ser um pilar crucial para uma empresa e para melhorar a sua competitividade. Obviamente que nem todas as empresas fazem investigação e desenvolvimento, nem todas precisam, mas para quem faz foi uma forma encontrada de premiar, digamos de incentivar assim. Isso, não é? E de que forma? Financiando aquilo que são os seus recursos imputados aos seus projetos de investigação e desenvolvimento. E aqui falamos de pessoas, custos de funcionamento, equipamentos, por exemplo, que são adquiridos no âmbito dos projetos, subcontratação de universidades, sistemas de entidades do sistema científico. E depois é composto por duas taxas. Uma taxa fixa, que se chama taxa base, que é 32,5% da despesa relativamente ao ano fiscal. Deixa esta nota, ou seja, se falamos do benefício fiscal, estamos sempre a falar de uma despesa que incorreu no ano fiscal. Por exemplo, no ano em causa, vamos falar do ano de 24, que é o ano fiscal, para quem tem um ano de janeiro a dezembro. Claro. Temos uma taxa de 32,5%, uma taxa base, e a esta junta-se uma taxa incremental, que representa 50% do aumento face à média dos anos anteriores. Aqui há uma exceção, que é para empresas que ainda não tenham 3 anos, esta taxa incremental é de 15%, e faz com que nestes 2 primeiros anos o CIFID seja sempre tenha uma taxa de 47,5%. Que essa é a parte do financiamento do investimento. Exatamente, claro. Que é o benefício fiscal sobre a despesa, é de 47,5%. Numa empresa normal, e estes 50% face ao acréscimo da média dos anos anteriores, vamos dar um exemplo muito rápido e pegando aqui nos números mais simples. Uma empresa que nunca fez CIFID, mas já tem 5, 6 anos, se investir 100, vai buscar os 32,5% da taxa base, mais 50% da média dos anos anteriores, face à média dos 2 anos anteriores, que é 0. Então vai aos 82,5%. Uma empresa que todos os anos investe 100, a taxa incremental deixa de existir após o terceiro ano, porque não há aumento. Daí-se dizer que o CIFID vai entre os 82,5% e os 32,5%. As duas janelas, claro. E porquê é que funciona assim? Lá está, porque o objetivo é que as empresas reinvistam aquilo que é o seu benefício fiscal em ideia, ou seja, está montado para que de ano para ano haja um aumento da despesa, logo há um aumento de benefício. Que seja incremental a despesa. Exatamente, matéria, para estimular as empresas a cada vez mais investir em ideia, porque acaba por ser um pilar crucial da sua atividade. E aumenta a competitividade e preço. Claro. Inês Perdigão, no caso da Vetlima, como é que vocês encaram os benefícios fiscais? Como é que acederam ao CIFID? Mas antes de mais, explique-nos de facto o que é que fazem. Antes de mais, também agradecer o convite ao Observador e também à Unit Consulting. Explicando de uma forma muito resumida o que é a Vetlima. A Vetlima é uma empresa com mais de 50 anos de história. É uma empresa com 100% de capital português, com um enorme foco na área da saúde e alimentação animal, quer seja nos animais de companhia, quer seja em animais de produção. De facto, o CIFID tem sido uma ferramenta muito utilizada na Vetlima, isto porque nós acreditamos que, de facto, a inovação
vai ser fundamental para a sustentabilidade e crescimento das empresas. Portanto, as empresas inovam investindo em pessoas, em recursos, em talentos, com boas ideias e também com uma forte componente de estratégia financeira. Bem sei que este tripé nem sempre é fácil de equilibrar, principalmente naquilo que é o ecossistema empresarial das empresas portuguesas, que temos PMEs, 99,9% de PMEs, e de facto apostar em investigação implica aqui sempre um risco. Claro. E porque na realidade, custos externos muitas vezes. Não é? Obviamente, e na realidade, quando estamos a apostar em investigação, nunca sabemos muito bem qual é o resultado e por sua vez o retorno. A Vetlima olha para o CIFID exatamente com a componente e a capacidade de minimizar esse risco. Portanto, aquilo que a empresa tem como custos, que na realidade nós vemos como investimento nas pessoas, ou mesmo em equipamentos, ou patentes, ou possíveis licenças, nós utilizamos aqui o CIFID no sentido de depois conseguirmos ter uma diminuição daquilo que é a nossa componente fiscal. Claro. Portanto, de uma forma muito simples, investimos em inovação e investigação e desenvolvimento e depois temos a possibilidade de diminuir aquilo que são os nossos impostos. Uma parte do retorno vem daí, de alguma maneira, diminuindo a fatura fiscal. Exatamente. Portanto, nós acreditamos que de facto o CIFID é aqui uma ferramenta fundamental para que as empresas, por mais pequenas que sejam, e mesmo não tendo uma grande capacidade de ter uma equipa multidisciplinar muito grande a trabalhar nestas áreas de inovação e de investigação e desenvolvimento, podem de facto inovar e terem acesso a este benefício que as tornará obviamente no mercado muito mais competitivo. Só para dar aqui a título também de curiosidade, a maioria dos países europeus têm programas muito semelhantes, com contornos muito semelhantes ao CIFID. No caso do Reino Unido, particularmente, para além de ter este apoio às empresas, também tem ao indivíduo em si, e aí com o apoio através do IRS. Portanto, era só... Para quê? Profissionais independentes que se dedicam à investigação e desenvolvimento. Correto. E isto para dizer que, de facto, num mundo cada vez mais global, não é? No mercado cada vez mais global, este ter acesso e ter a informação a estes benefícios é fundamental para nos tornarmos mais competitivos e mais capazes. Sem dúvida. Obrigado. Obrigado. Pedro Edris Sousa, no caso da Zona Soft, vou-lhe pedir também que nos diga sucintamente o que é que fazem e perceber de facto qual é a vossa abordagem também aos benefícios fiscais, muito em especial a CIFID. Muito bem. Também muito obrigado pelo convite do Observador e da Unit também. Só para contextualizar, a ZoneSoft é uma empresa que desenvolve software de faturação ponto de venda. Hoje estamos em vários setores de atividade, restauração, retalho e mobilidade. Para quem não sabe o que é faturação de ponto de venda, com certeza que já foram muitos restaurantes, já lá um equipamento que os restaurantes têm que fazer a faturação. Nós temos um desses softwares no mercado. Somos líderes na área da restauração em Portugal, com mais de 42 mil licenças. Curiosamente, também somos uma empresa 100% portuguesa. Também fiquei muito feliz por saber que aqui a Vetlima também era 100% portuguesa. Não temos a idade que vocês têm, mas temos 20 anos de atividade. Para lá, caminho. Fazemos este ano 20 anos de atividade, mas eu concordo aqui com tudo que a Inês diz, porque, repare, o nosso mercado é um mercado muito pequeno, não é? Portanto, tudo aquilo que nós, pequenas ou médias empresas, temos que fazer tem que ser feito com muita consciência e com o objetivo de rentabilizar ao máximo os capitais que estamos a investir. Portanto, todas estas iniciativas no âmbito do CIFID são todas bem-vindas, principalmente para nós como uma empresa que desenvolve software, que considere-nos a nós como uma empresa de capital intensivo. Muitas vezes as pessoas acham, não, vamos fazer um software e o software fica feito. É exatamente o contrário. No momento em que fazemos o software, nunca mais o largamos. Porquê? Porque o software tem que ser mantido para o resto da vida. E atualizado permanentemente. Portanto, isso é um esforço permanente que nós, empresas de software, temos para as manter. Nós vemos iniciativas como o CIFID, que nós achamos ótimas e perfeitamente enquadráveis naquilo que se deveria fazer e deveria se incentivar cada vez mais, mas nós, na realidade, o CIFID aparece sempre como o último fator de decisão. Porque nós somos uma empresa também muito inovadora, aqui um bocadinho como a Vetlima, que estamos sempre a pensar quais são as novas tendências do setor, as novas tendências de mercado,
fazemos um grande investimento, no nosso caso o investimento em quê? É desenvolvimento de novo produto, recrutamento pessoal, muita inovação, temos que estar sempre um bocadinho à frente do mercado. Aliás, um dos principais projetos que nós temos nasceu na altura do Covid, inclusive. E aquilo que nós temos que ter consciência, ponto número 1, é qual é a viabilidade do produto e qual é a viabilidade desse projeto, e depois vemos qual é o contexto que ele tem no âmbito destes incentivos fiscais. Não há dúvida que o CIFID acaba por ser um acelerador e um incentivo muito grande. Porquê? Porque incentiva a pequenas empresas como a nossa a olhar para estes investimentos que nós fazemos de forma natural numa perspectiva muito mais recorrente, não é? Claro. Eduardo, como é que uma empresa identifica, ou como é que se identifica uma empresa, se quisermos, ou um projeto que pode ser elegível pelo CIFID? Isto, se calhar, remete-nos para balizar um pouco o que é investigação e desenvolvimento neste contexto, não? Antes de mais, ou seja, aqui o CIFID acaba por ser dos benefícios fiscais mais democráticos de todos, porque é independente da dimensão da empresa do CAI. Ou seja, há duas regras, que é não ter o lucro tributável determinado por métodos indiretos, tem que ser por métodos diretos, claro. E obviamente não ter dívidas à Segurança Social. Mas isso é comum e, claro. E a partir daqui qualquer empresa é elegível. Independentemente da dimensão, do setor de atividade, tudo. Okay. E mesmo ao contrário, por exemplo, dos incentivos financeiros, não há penalização nas taxas para a dimensão. Relativamente à questão de o que é ID ou não, vou só, e o que é o CIFID, como é que enquadramos, parto isto em duas respostas. Uhum. Por um lado, o CIFID é composto por despesas que podem ser transversais, ou seja, falou-se muito recentemente dos fundos de ID, ou seja, empresas que não fazem propriamente ID dentro de portas, mas têm despesa em ID porque estão a investir em ID fora. Certo. A questão dos fundos, mas também pode ser a participação em instituições de ID, ou uma empresa que está ali a fazer a manutenção de uma patente. E aqui estamos a falar de um processo meramente administrativo, onde eu vou reportar estas despesas, evidencio, e à partida o CIFID está feito. E depois temos a lógica de quem faz ID internamente, as empresas que produzem ID internamente. E aqui começava por um ponto, ou seja, desmistificar. Muitas vezes achamos que é preciso ter um laboratório, uma equipa formal, um conjunto de investigadores, vamos todos inventar a roda. Isso umas não é coisas verdade. a fumo e umas pessoas de bata branca, não necessariamente. Claro. Exatamente, e não é verdade. Já falámos aqui do tecido empresarial português, pequenas e médias empresas. Claro. Algumas sim, têm um departamento de ideia formal, têm ali um roadmap de desenvolvimento bem pensado. Isso acontece, mas eu diria que em 99,9% das vezes o que acontece é um de três princípios. Primeiro, e já vimos aqui dois casos, empresas que têm uma cultura e uma ambição de querer estar à frente e continuamente diferenciar-se, e lá está, pode não ter um roadmap formal, mas estão constantemente atentas e a perceber onde é que podem estar à frente, conhecem bem o estado da arte e querem estar um passo à frente e constantemente a gerar novo conhecimento, que depois traduz em novas funcionalidades e novas formulações. Segunda, e isto acontece muito na indústria, ideia motivada por requisitos dos clientes que dizem eu preciso disto, ou seja, cada vez vemos coisas mais complexas, se formos para a indústria dos plásticos, da metalomecânica, e então as empresas recebem requisitos aos quais não conseguem dar resposta e depois, claro, perdoem-me a expressão, é começar a partir pedra para perceber como é que aquilo acontece, e de facto acontece, e nisso nós portugueses somos muito bons. A satisfazer esse tipo de necessidades que nos pedem, claro. E aqui é engraçado que muitas empresas não têm noção sequer que fizeram ali um processo de ID, ou seja, eu fiz isso porque o mercado me pediu, mas depois vamos a ver, mas isto não existia. Houve aqui um processo de ID, desde os estudos, a especificação, concepção e o desenvolvimento. E um terceiro, que até é menos óbvio, que é empresas cujo core business está a rolar, e nada tem a ver com isto, mas fruto daquilo que é o seu ecossistema tecnológico, a dimensão, ou por ser um grupo, ou até a própria idade. Estamos aqui a falar de uma empresa que se calhar já tem uma idade, e ao longo dos anos foi criando e adquirindo softwares que funcionam como ilhas, e a determinada altura sente necessidade de ter uma equipa interna de TIC, de tecnologias de informação, e a complexidade é tanta, ou a especificidade do negócio é tanta, que começam a fazer desenvolvimentos internos só para dar resposta à componente processual. Nem estamos na componente ali daquilo que é o desenvolvimento, se quisermos, claro. Pronto. E aqui muitas vezes encontramos ideia, o que é o nosso trabalho e de uma empresa que apoia as outras empresas a fazer ideia. No fundo é fazer um levantamento de toda a atividade da empresa, dos produtos que desenvolve, dos serviços e desses trabalhos, e fazer a distinção entre o que é ideia, o que é um projeto de engenharia, o que é um projeto de desenvolvimento contínuo, porque na verdade a linha é muito ténue. Se eu quisesse... Entre aquilo que pode ser elegível ou não.
Se eu quiser, ou entre o que é a ideia ou não. Se eu desse a resposta direta, eu diria assim: segundo a Agência Nacional de Inovação, e vou parafrasear, o critério que distingue a ideia do que não é a ideia é a existência de um elemento de novidade apreciador e a resolução de uma incerteza técnica ou científica. Isso é muito vasto. É muito subjetivo. Claro. Continuamos sempre nesta luta. Claro. Pedro, começando agora esta ronda por si. E vocês dentro de casa, na Zona Soft, como é que vocês identificam de facto os projetos que podem ser candidatáveis, digamos assim, ao CIFID, e como é que abordam o projeto? Isto é, começa-se por onde, de alguma maneira? Nasce primeiro o projeto e depois é que vão ver? Tentam de alguma forma adaptar logo o projeto à partida, dentro daquilo que obviamente são as vossas necessidades, para que de facto se encaixe no CIFID? Como é que isso funciona? Sim, tudo começa sempre pelo projeto. O projeto para nós tem que ter ideia, tem que ter viabilidade, tem que ter implementação comercial, tem que ter uma implementação prática, pelo menos na nossa realidade de negócio, e portanto achei interessante aquilo que o Duarte mencionou, porque as ideias podem surgir de vários lados, não é? Pode surgir fruto de evolução tecnológica interna, fruto de termos ouvido um cliente que tem uma necessidade, pedido, não é? Claro. Ou seja, uma evolução no mercado que está a ocorrer numa determinado tipo de geografia que nem sequer, por exemplo, chegou à Europa, mas os projetos têm que nascer dessa forma. Portanto, passa por um crivo interno, do ponto de vista de viabilidade tecnológica e viabilidade comercial, e só depois é que chega, no nosso caso, ao departamento financeiro, para perceber se existe aqui algum incentivo. Mas aí fazem-se as contas, não é? Exatamente, claro. Aí é que se fazem as contas. Mas para dizer o quê? Para dizer que nós não acabamos de tomar decisões se o projeto é ou não enquadrável no âmbito do incentivo fiscal. Nós tomamos sempre a decisão se ela tiver viabilidade económica. Na racionalidade daquele projeto. Exatamente, sim. Mesmo que não, daquele projeto que avança, mesmo que não haja apoio. Mesmo que não haja apoio. Porquê? Claro. Porque eu acho que os incentivos são ótimos, mas não são eles que ditam a inovação tecnológica, não é? Portanto, e esse é um conselho que é, eu acho que os projetos têm que nascer bem de princípio, não é? Com uma boa coluna vertebral, ou seja, nós temos que olhar para os projetos, quais são os objetivos que eles pretendem cumprir, temos que perceber também quais são as equipas que, se as temos internamente ou se não as temos internamente, que aí é que está o grande problema, inclusive no tecido empresarial português. Hoje, os recursos humanos afetos a tecnologias de informação são escassos, e quando existem são caríssimos, não é? É verdade. E lá está. Aí sim a importância, temos alguns incentivos do ponto de vista fiscal, mas não é mais do que isso, porque na realidade somos nós que adiantamos o dinheiro todo, depois temos um benefício em sede de IRC, mas passada essa segunda fase, temos que fazer o desenvolvimento, fazemos um grande esforço do ponto de vista de testing dentro da empresa, ou seja, fazemos em ambientes muito controlados e depois fazemos o rollout ao mercado. Portanto, aquilo que nós achamos que é muito importante é que todo este ciclo de vida do projeto dentro da empresa tem que ser muito bem analisado, muito bem estudado, para garantir a sua viabilidade económica, e depois sim, nós, pelo menos no nosso caso, aí é que vamos aferir, olha, tem enquadramento ou não tem enquadramento. Felizmente, e como o Eduardo mencionou e muito bem, o CIFID acaba por ser um projeto muito amplo e muito abrangente. É muito democrático. Muito democrático, como ele disse muito bem, e portanto consegue-se encaixar numa grande variedade de casos, e no nosso caso tem-se encaixado há vários anos. Claro. Inês, e no vosso caso, da Beth Lima? A abordagem é semelhante? Vocês estão numa atividade muito diferente. Muito diferente, híbrida. Exato. Portanto, temos de facto esta abordagem que falava, e bem, em que o projeto nasce e, portanto, sabemos à partida que faz sentido e fazem-se todos os estudos. Temos uma equipa multidisciplinar que dá todo o apoio e o suporte nesta área, incluindo obviamente a componente forte da área financeira, e portanto quando sentimos que há de facto essa viabilidade, corremos atrás, e portanto o CIFID vem depois. Há casos específicos, há pequenas células que por vezes vão aparecendo. Nós estamos numa área farmacêutica e portanto nem sempre aqui a química ajuda, não é? E os estudos que temos que fazer de acordo com, para autorizar, para patentear, nem sempre aparece o resultado pretendido. Daí eu ter falado inicialmente do risco, e portanto aí são processos demorados, imagino. São processos muito demorados, que podem por vezes demorar 5 anos. Portanto, para nós 5 anos a colocar no mercado é de facto muito tempo, implica investimento, e portanto o CIFID aqui dá de facto este apoio. Mas para dizer que a Beth Lima, novos produtos, novos conceitos, novos serviços, de facto está naquilo que é o ADN da companhia, e portanto temos aqui, como eu dizia, uma equipa multidisciplinar. Começamos por planear muito competentemente aquilo, com muito rigor,
aquilo que vão ser as diferentes atividades, documentamos nas diferentes setores, que pode ir desde a área farmacêutica a regulamentar, documentamos muito bem todas as atividades que vamos fazendo e depois contamos aqui sempre com o apoio de uma empresa especializada que nos apoie a estruturar e a elaborar muito bem aquilo que será uma candidatura de CIFID, eficaz, maximizando o seu benefício. O retorno, claro, excelente. Eduardo, vamos pegar neste ponto precisamente que a Inês acaba de referir, depois do projeto estar identificado na empresa, depois de se olhar para aquilo e perceber que é candidatável ao CIFID, há que fazê-lo de alguma maneira. O que é preciso agora neste passo? Antes de responder, eu queria dar só aqui 2 notas. Porque Pedro há pouco usou uma palavra que é o termo correto, que é: nós não devemos olhar para estes benefícios, sejam incentivos fiscais ou até os financeiros, como uma premissa para eu fazer projetos. E nós muitas vezes encontramos empresas que nos dizem: se existir apoio eu faço. E a experiência diz-nos: quando assim é, não vai fazer, mesmo com apoio, porque não se preparou devidamente. Claro. E vai Quando encontramos uma empresa que diz: eu vou fazer isto, se houver apoio tanto melhor, mas eu vou fazer de qualquer maneira. E aí sim vai correr bem, porque lá está, vai permitir acelerar. Certo. Uma ideia que já está, uma estratégia que já foi definida, um plano que já existe, como ambos já o disseram. E esse ponto é crítico e acho que é de salientar. A segunda nota é: o CIFID aceita 10, 100 projetos. Aqui depende sempre daquilo que foi a capacidade da empresa em executar projetos. Aquilo que é o trabalho numa fase inicial, ou seja, e por esta altura, ou seja, no início, no final de cada ano fiscal, que é o início do ano seguinte, é fazer este levantamento junto das empresas de todos os projetos que elas andaram a realizar, perceber aqueles que efetivamente têm potencial de ideia, os que são simplesmente de melhoria contínua ou de engenharia, porque depois também às vezes temos aqui esta confusão entre complexo e moroso, nem sempre é ideia, não é? Claro. No fundo, fazemos este levantamento, identificamos os projetos que são passíveis de candidatar e a partir daqui entramos num processo iterativo em 2 âmbitos, ou seja, por um lado não basta dizer eu fiz um projeto de ideia, é necessário fazer uma memória descritiva tão exaustiva quanto possível, onde vamos descrever qual é o contexto do projeto, como é que ele nasce, qual a motivação científica e tecnológica, quais os objetivos, fazer uma comparação com o estado da arte e com a concorrência. E aqui, quando falamos da concorrência, não é aquilo que eu considero a minha concorrência da região ou aquelas pessoas que estão a tentar vender aos mesmos clientes que eu. Mal comparado, se a Google lançasse um produto para a área da restauração, aquilo que nós faríamos era comparar os produtos da Dansoft com os da Google. Claro. É concorrência Portanto, em termos técnicos e tecnológicos. Global, É mesmo concorrência e comparação com aquilo que de melhor existe no mercado internacional. Certo. E depois fazer toda a descrição do trabalho no ano fiscal em causa, porque um projeto pode ter 2, 3 anos. Que é a tal memória descritiva de quem nos falava há pouco. Exatamente. À medida que o processo se vai desenvolvendo, vão registando os passos todos. Exatamente. Aqui temos que documentar uma memória descritiva que documenta isto. O projeto, como eu disse, pode ter vários anos. Nós, ano a ano, vamos mantendo as premissas iniciais. Temos é que descrever todo o trabalho que a equipa de ideia anda a fazer. Isto por um lado. E obviamente que depois, iterativamente com as empresas, vamos fechar este documento que serve, em primeira instância, para justificar que existe a ideia e, em segunda instância, para justificar a razoabilidade dos custos. O que me leva ao outro lado, que é, paralelamente a este trabalho, é feito um apuramento de todos os custos em que o projeto incorreu, desde as pessoas, onde vamos buscar a equipa, o tempo que cada elemento da equipa esteve alocado e o respectivo custo, os FSEs, os custos que estiveram ali, se houve subcontratações ou não, que ativos fixos estratégicos estiveram envolvidos. Ou seja, no fundo, fazemos todo este apuramento. Também através de um processo iterativo, onde a cada despesa imputada ao projeto tem que existir uma evidência. Depois pegamos nestas 2 componentes, montamos aquilo que é o dossiê fiscal e a candidatura e é submetido à Agência Nacional de Inovação. Depois as empresas aqui podem fazer uma de 2 coisas. Ou assumem que a candidatura vem aprovada, e já agora o CIFID é uma candidatura, ao contrário de todos os outros benefícios fiscais, onde a empresa apura o valor do benefício fiscal, criou o dossiê fiscal e fica ali à espera que a AT os visite. Se visitar, senão aquele dossiê fiscal nunca sai da gaveta. O CIFID carece de uma aprovação prévia da ANI, como temos vindo a falar. E as empresas podem
ou assumir que a candidatura vem aprovada e inserem logo o valor no modelo 22 e depois, caso algo aconteça que não, a aprovação do valor, corrigem, ou fazem exatamente o contrário. Esperam e quando tiverem a decisão, corrigem. Claro, ok. Já agora, quais são os prazos de resposta da administração pública, da ANI, neste caso? Tipicamente, ou seja, a candidatura, em bom rigor, a candidatura tem que ser submetida até ao 5º mês do ano, a seguir ao ano fiscal anterior. Certo. Para um ano fiscal, para os projetos iniciados ou concluídos do ano fiscal anterior. Do ano anterior. Seja, pegando no exemplo. Portanto, agora até maio, não é? Para quem tem o ano fiscal 2024. Janeiro, dezembro, porque há empresas que têm sim, ano claro, fiscal sem dúvida, diferente. Desencontrado, multinacionais sobretudo, claro. Sim, muitas vezes da área da agricultura, eles têm anos fiscais diferentes. A partir daí, as decisões não saem todas ao mesmo tempo, vão saindo tipicamente entre outubro e abril. Portanto, desde o Covid, tivemos aqui alguns problemas, houve atrasos muito prolongados. Este ano a ANI já corrigiu e já está a voltar a este normal, que é 90% das decisões começam a ser em outubro, novembro e até meio abril. Ano de avaliação. Sim, neste momento, eu diria, de todos os processos que elaboramos no ano passado, temos 50% das decisões emitidas. Muito bem, muito bem. Vamos agora, Inês, será que pode partilhar um ou dois casos concretos de uma investigação que tenha tido o apoio de CIFID? Sim. Nós já submetemos candidatura 5 anos fiscais distintos. Estamos a aguardar precisamente a resposta da submissão do CIFID do ano passado e, portanto, alguns exemplos. Nós começámos por, na altura, submeter um projeto para uma linha de produtos que era, na altura, inovadora para cães e gatos, de suplementação animal, de alimentos complementares. Depois também tivemos um projeto para um estudo específico, também diferenciador, que ainda nunca tinha acontecido em Portugal, e aí em parceria fizemos com a Faculdade de Farmácia de Coimbra, para o apoio de uma patente. E também tivemos para uma especificidade, uma alteração de processo de fabrico, em que obrigava a uma substância ativa que é utilizada de forma muito ampla na área veterinária, que normalmente quem administra essa substância ativa ao animal tem normalmente inflamações oculares e, portanto, a nossa tecnologia era com o intuito de encapsular essa substância ativa e torná-la inerte e não irritável quando a sua administração. Portanto, como veem, estamos a falar aqui de projetos completamente diferentes, enquadrados também de forma diferente e todos aprovados. Fantástico. Pedro, no vosso caso, coisas completamente diferentes, quer também partilhar um ou dois casos? Sim, claro. O nosso caso é desenvolvimento tecnológico, não é? Mas lá está, como tive a oportunidade de mencionar anteriormente, fizemos muito levantamento de mercado, tentámos antecipar algumas tendências de mercado e no nosso caso começámos na altura do Covid, curiosamente. Nós já estávamos a preparar um projeto que nós acreditávamos que ia ter bastante sucesso, mas o Covid depois acabou por acelerar. Estávamos todos confinados em casa, houve o boom das empresas de delivery, vocês, claramente todos nós nos recordámos, e nós tínhamos uma ideia muito gira, que era o futuro do software de faturação ponto de venda, mais tarde ou mais cedo vai parar aos telemóveis dos consumidores. Ou seja, para nós não estarmos dependentes no limite, para quem não quiser estar dependente de fine dining, de um atendimento à mesa, as pessoas poderem fazer tudo nos seus telemóveis. E foi isso que nós fizemos. Ou seja, nós já trazíamos esse projeto de trás, mas com o Covid nós lembramos, isto agora é uma inevitabilidade, nós vamos mesmo ter que apostar nisso. Então o que é que nós fizemos? Já desenvolvemos uma aplicação móvel, que nós chamamos de BIP, pronto. E basicamente, quando vocês vão ao restaurante onde tem esta tecnologia, na realidade vocês fazem tudo sozinhos. Vê a emenda digital, podem fazer pedidos diretamente na vossa aplicação. Claro. Quando chegam ao fim, podem ver a conta, podem dividir a conta, podem dar uma gorjeta, podem utilizar o programa de fidelização, podem pagar, recebem a fatura por via eletrónica e ainda por cima, ainda podem dar uma, como é que se diz, responder um questionário de satisfação. Okay. Portanto, isto tudo no telemóvel do consumidor. O que é que nós fizemos? Aquilo que nós conseguimos demonstrar no mercado foi que não só a experiência em determinado tipo de restaurantes, porque isto não é para todos os restaurantes, torna-se mais interessante. Tirámos um conjunto de obstáculos operacionais, aumentámos o ticket médio dos próprios restaurantes, ou seja, porque como é o consumidor a controlar todo aquele ambiente, ele próprio tem um incentivo ou a pedir mais uma bebida ou a pedir mais uma sobremesa
ou o que é que seja. E, portanto, conseguimos testar, de facto, essa tecnologia e sim, depois na altura conhecemos aqui a Unit Consulting e eles ajudaram-nos a preparar aqui este dossiê. É curioso, porque passados 5 anos, o projeto ainda só agora está a ver a sua segunda versão, ou seja, Certo. tivemos aqui 5 anos a fazer o desenvolvimento de produto, porque depois fomos tendo receptividade de mercado, muitas vezes as tecnologias, tivemos que perceber que tivemos que reinventar a tecnologia. Porquê? Porque precisávamos de garantia de que nos estabelecimentos a tecnologia estava sempre ativa e, portanto, como vocês podem ver, ou seja, é um percurso muito, em alguns casos, penoso, mas que no nosso caso acaba por ser gratificante, porque também vimos não só o reconhecimento comercial, mas também vimos no âmbito do CIFID algum retorno do investimento, ou algum retorno do investimento que tínhamos feito por via do benefício fiscal. Claro, fantástico. Eduardo, vamos entrar aqui na reta final da nossa mesa redonda. E naquela parte em que vamos pedir, vocês já experimentados nestas matérias, 1 ou 2 dicas para empresas que nunca experimentaram o CIFID e que eventualmente estão a pensar nisso. Eduardo, quer começar? Isto é, quem é que, aquela dica ou 2 que, por regra, as empresas podem falhar ou podem descurar de alguma maneira, têm que estar atentas? Eu aqui retomaria aquilo que disse há pouco, ou seja, aquelas 3 premissas. Empresas que estão constantemente a inovar e olham e percebem que estão a dar ao mercado produtos ou serviços diferenciadores com funcionalidades ou utilizações diferentes, faz sempre sentido olhar e perceber o porquê. Empresas que constantemente recebem solicitações de mercado, a lógica é sempre esta: eu sendo especialista em algo e alguém me está a pedir e eu não vou conseguir fazer aquilo, ou à partida não sei como, ou muitas vezes estou numa lógica de tentativa e erro. Se eu sou especialista e preciso desta tentativa e erro, é porque não há conhecimento consolidado. Eu estou a desbravar esse conhecimento. E aí também poderemos estar perante um projeto de ideia. E depois, por último, esta lógica de ecossistemas complexos ou empresas que têm equipas TI internas a desenvolver ferramentas à medida daquilo que são as suas outras áreas. Muitas vezes estamos a falar da área financeira, área comercial, não só a área produtiva. Quem tem estas equipas também faz sentido olhar e perceber o que é que estão ali a fazer, porque a automatização de processos, com a digitalização hoje em dia, muita inteligência artificial, por exemplo, em atendimentos automáticos, assistentes virtuais, faz todo sentido olhar e perceber, porque podemos estar perante o projeto de ideia. Muito bem. Inês? Sim, Pedro. Se me permite, Sim, queria complementar e corroborar aquilo que o Eduardo estava a dizer, porque eu acho que este ponto é muito importante para as pessoas que nos ouvem, que é: os projetos têm que ter, de facto, um fundamento para serem executados. O incentivo fiscal não pode estar à frente. E vou dar um exemplo na primeira pessoa. Passados 2 anos, desde que nós iniciámos o processo, tivemos uma fiscalização pela autoridade tributária ao projeto. Eles estiveram lá 1 ano a vistoriar as nossas contas. Passámos tudo para flying colors, como costuma dizer, ou seja, não tivemos qualquer tipo de problema, mas podíamos ter tido se não tivéssemos de boa fé a fazer este género de iniciativas, não é? Portanto, eu acho que é muito importante respeitar as premissas e os requisitos destes projetos, porque mais tarde ou mais cedo paga-se o preço. Portanto, eu acho que tem que haver fundamento, tem que haver essa visão, tem que haver essa como é que se diz, essa necessidade e o incentivo que tem que vir depois, porque senão as coisas acabam por sempre correr mal. E isso, nós corremos bem, porque de facto nós só sabíamos o que é que andávamos a fazer e fomos muito bem assessorados no processo de candidatura, aqui pela Unit, mas podia ter corrido mal, como nós já ouvimos muitos casos, muitas vezes aí no nosso mercado, de empresas que pediram incentivos e que depois basicamente não os utilizaram para os fins a que se tinham proposto. Sem dúvida. Por aí, ou então o facto de são projetos cuja rentabilidade apenas está dependente do incentivo, é porque não são bons projetos, seguramente. Inês? Só complementando, porque penso que o mais importante já foi dito, é ter uma gente especializada capaz de planear muito competentemente todas essas atividades de ID e também documentá-las e depois, claro, ter o apoio de parceiros que consigam maximizar todo o processo que tivemos e os benefícios associados. Muito bem, ficam as dicas então do vosso lado para empresas que estejam nesse processo, que estejam a identificar agora investigação e desenvolvimento ou a praticá-lo já e que estejam eventualmente a ponderar, a recorrer ao CIFID. Foi um gosto, Eduardo, Inês, Pedro, receber-vos aqui no Estúdio do Observador para esta conversa em que olhámos para benefícios fiscais, mas sobretudo para o CIFID, o Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento, numa mesa redonda do Observador com a Unit Consulting.
Até à próxima com outro tema, seguramente. Até lá.